Legal, Ari. Me fala o seu nome completo. Ari Jorge dos Santos Nogueira, Legal. Ari, qual que é a sua idade? 43 anos. Legal. Ari, como você se autodeclara no quesito cor? Sou preto, por favor, né, cara? Fala um pouco para mim de como foi como que é a sua formação, né? E há quanto tempo você atua como designer ou diretor de arte, nessa parte da Sim, criação, assim? sim, eu fiz jornalismo na faculdade, né? Então eu não tenho uma formação acadêmica em design nem em direção de arte em si, né? Eu entro na publicidade, né, pelas ideias, né, para poder fazer ideias, mas, né, sou diretor de arte, né? Ainda sou, né? Ainda faço bastante coisa de direção de arte. Final desse ano faz 20 anos. Comecei no final de 2003. 2003, isso. 20 anos aí na Na luta. 20 anos internado em agência, cara. Enfim. É, você considera que teve dificuldade para se inserir na área? E se sim, qual que você acha que foi o motivo, assim? Ah, é difícil você falar que não teve, né? Uhum. Que não é difícil, assim, né? Até teve alguma conversa que eu fiz que às vezes você tem uma sorte e aí você não pode confundir de ser fácil, né? Acho que eu tive sorte, sabe? Ser visto, né? De conseguir. Na verdade, eu consegui foi um estágio, né? Eu tinha feito um curso desses que tem em faculdade, assim, sabe? Meio curso aberto, uma coisa assim, de criação publicitária. E tinha os dois professores tinham oferecido né, na... Eu lembro que na época os dois trabalhavam em agências legais lá do Rio, relevantes lá do Rio, e aí eu lembro deles falarem assim: os alunos mais bem avaliados vão ganhar um estágio de um mês. Legal. Falei, porra, é a chance, né, cara? Então, caí para dentro lá e dei a sorte de ter sido escolhido, né? E aí, então, teoricamente, eu nem rodei muito, assim, procurando outras agências. Então, cheguei nesse curso, foi, cara, é aqui que eu vou botar toda a força. E rolou, Pô, que bom. sacou? Mas é sorte, tenho certeza que é sorte. E foi durante a facul isso. Não, foi depois, já tinha terminado. Aí eu fiz mais um ano de um curso que teve um curso de criação publicitária também na SPM do Rio. O nome era Curso Portfólio, que era até para te ajudar a fazer um portfólio, né? Nessa que eu, cara, dou uma enveredada para a direção de arte, entendeu? Mas até cheguei no curso para melhorar a minha escrita, né? Que na época tinha um. É engraçado falar isso na época. Parece que foi ontem, mas, cara, eu lembro que na época tinha uma profissão nova que era o web writer, né? Era o Hum. redator de web, né? Essas coisas assim. Então, e era esse nome mesmo para mim. Eu falei, cara, web writer, eu não sabia nem falar direito. Então, eu falava, pô, eu que fiz jornalismo, eu queria deixar meu texto mais solto, né? Para poder escrever, né, em portais, essas coisas assim. E eu falei, cara, vou fazer um curso de publicidade, redação publicitária, que eu acho que misturado com o meu texto, né, mais jornalístico, vai facilitar, né, a minha vida aí, entendeu? E aí nessa eu me apaixono pela criação publicitária, que é o processo criativo, Uhum. né? Só que aí eu falei, cara, mas eu também gostava de arte, tinha desenhado desde criança, gostava de desenhar, tudo isso, então falei, cara, vou tentar fazer uns layouts, assim, tinha umas ideias muito visuais. Era uma época também da publicidade que era tudo meio anúncio de imagem. Foi Hum. pós-era título. Né? Na verdade, tinha até ainda, o título ainda existia, mas já com uma releitura, né? Que não era mais uma foto só do lado, assim, que representasse, e um textão, né? Então já era anúncio de título. Beleza, que tinha uns alt types ainda, mas né, tinha bastante anúncio que era visual, assim, a solução Aham. tinha que ser visual também. Começou, foi no início dessa época aí, ou no meio, não vou saber exatamente, mas então tudo era, falei, cara, tô tendo ideias visuais, né? E nessa eu vou para a direção de arte, escolho, né, seguir, fazer meu portfólio como, né, tentando virar um diretor de arte. Legal. Então foi meio isso o início. Alguns dos seus trabalhos em design têm foco na criação, um design voltado para a cultura negra. E como você inicia esse processo? E por que assim você pensa nisso e tal? Sim, sim. Hoje tem bastante, né? Porque eu trabalho numa agência que é 100% preta, né? Que é a Gana, né? Sim. Então,
tudo que a gente faz tem esse olhar. Não diretamente, vou confessar para você que não é que é, não é que é, é direto, mas é indireto também, né? Porque tudo que a gente faz aqui é sobre, né, repensar essa direção de arte, né, das agências de publicidade, né? Então, tudo que a gente quer fazer é uma cara mais brasileira e isso automaticamente, né, inclui aí essa pequena maioria, né, essa pequena maioria de 56% da população. Então, tudo é construído, né, com essa intenção de aproximar e construir essa linguagem, né, brasileira e, lógico, com essa pegada que respeita, né, né, a proporcionalidade, assim, né? Que é entregar design que todo esse público preto receba, né? Principalmente, né? Por ser a maioria. Você acredita que o design tenha contribuído para a manutenção da desigualdade racial? E aí pode ser o design junto com a publicidade, né, no caso, né? E se você considera, como que você acha? Explica um pouco, né, como que você pensa isso. Eu acho que, tipo, né, de fato, a gente vive uma publicidade, né? Fazendo um recorte na publicidade, não tanto no design, né? De fato, por exemplo, a publicidade brasileira tem uma cara gringa, né? Ela tem cara de publicidade americana, publicidade londrina, Paris, é Paris, Londres e Nova York, é o que a galera pensa, assim, sabe? Cria com esse olhar. Pessoas daqui, os criativos daqui são, né, foram formados assim, Uhum. estimulam esse tipo de design, né? Então, eu acho que ele é completamente excludente, né? Você não tem uma cara, né, de Brasil aqui, o que respeitasse suas origens, né, sua população, né? Então a gente, né, na Gana a gente só tenta desconstruir isso, é isso, diretamente, todos os dias, entendeu? E você considera que o design possa contribuir para uma sociedade antirracista? Sim, sim, até complementando a pergunta anterior, né, se o design, né, eu respondi e não terminei a resposta, né, que era se o design, né, do jeito que ele é feito, ele contribui para o racismo. Sim, contribui porque não respeita símbolos, a gente traz um outro, sempre o visual é muito em cima né, dessa Europa, né, pô, você vê, o preto entra né, como casting na publicidade, porra, recentemente, entendeu? Então, internamente, produtos que eram, né, completamente para, né, produtos que, né, pessoas pretas consomem muito, não, você não se vê representado, entendeu? Então, você vê que isso muda, né, só tem poucos anos, né? E aí eu acho que o design, sim, ele tem mesmo que entregar isso, essa busca, ela tem que ser feita, né? A gente aqui na Gana tem esse desafio. Eu desafio e convoco, né, todos os diretores de arte daqui a repensar esse modelo e tudo que é feito na publicidade hoje no Brasil, entendeu? Então a gente fica tentando todos os dias trazer uma cara mais brasileira para qualquer coisa. E aí está incluído, né, essa desigualdade, de tentar diminuir essa desigualdade, né, tanto, né, racial quanto econômica, quanto tudo isso, né, trazendo todo esse olhar. Então é uma busca, mas é uma busca, né? É lógico que a gente precisaria muito mais, não é um movimento que só a Gana deveria fazer, né? Eu acho que toda a publicidade, todos os criativos pretos que estão entrando, né, começando nessa carreira, designers e diretores de arte, né, pretos, eles têm que tentar construir isso, sair um pouco né, do que a gente sabe que é lido como o que é bonito, o que é construído hoje, entendeu? Então é um desafio que a gente solta até para o mercado. E aí, vamos tentar fazer uma cara mais brasileira? Porque, por exemplo, quando a gente para e pensa, né, sei lá, você, com certeza você já deve ter passado pelo design japonês e sabe quanto que ele tem uma linguagem. Você olha e fala, cara, isso aqui é japonês. Sim. Quando você pensa na Bauhaus, toda a história da Bauhaus e tudo isso, né, né, você vê que o design alemão ele tem uma cara também, né? E aí, né, falando de comunicação como um todo, também você vê que a Argentina se comunica com uma linguagem, os coreanos hoje tem toda uma linguagem cultural ali que você pode acrescentar comunicação, arte, tudo isso que tem uma linguagem. O Brasil, de fato, ele tem uma linguagem, mas dentro da propaganda a galera não quer essa linguagem, entendeu? Dentro da publicidade, sacou? Então é bem, é um desafio, assim, uma busca. Na verdade, é uma busca. Você acredita que peças ou campanhas criadas com o conceito, né, para enaltecer a população preta, né,
e a cultura negra possam agregar benefícios para esse público, combater o preconceito e divulgar, consequentemente, a diversidade racial e cultural que nós temos no Brasil? Acho importante, mas eu não sei se é a publicidade em si sozinha que tem que ter essa Uhum. responsabilidade, entendeu? Porque publicidade sempre vai ser publicidade. É sobre vender algum produto, é sobre trabalhar e construir marcas, né? Então, e a gente conhece o passado das marcas que a gente tem, né? Então não é simples de tipo, ah, tá, agora a marca tal é boazinha, ela é legal. Não dá para a gente tentar emplacar isso, entendeu? Então, acho que é um movimento grande que tem que fazer, né? E para contribuir com isso, mas não dá para se colocar hoje, né? Colocar marcas que podem mostrar um interesse de se comunicar de uma forma melhor, mas não dá para fazer isso de um dia para o outro, assim. Você tem que vir mudando a estrutura para depois mudar a publicidade, né? Dessas empresas. O que hoje a galera tenta fazer é tipo, não, vou primeiro fazer a publicidade como se eu tivesse interessado em mudar uma coisa, para depois olhar para dentro, aí você nem sabe se isso vai ser olhado de fato para dentro mesmo, né? Mas é publicidade, né? Eu acho que não dá para esperar tanto, né, do mercado que trabalha de uma forma, né, já há muitos anos e precisa mudar muita coisa mesmo, né? Então mas tem que se tentar todas as vezes, tem que se contribuir em cada trabalho que você faz, mas também com uma verdade, né? A gente tem que buscar a marca de verdade, né? Acho que hoje a gente tem que construir marcas mais verdadeiras, mais humanas, mais, né, sociais, que eu acho não é sobre ser boazinha, ficar fazendo projeto para dar coisas de graça aos outros, não é, mas coisas que tenha ligação com o seu próprio público, entendeu? Então só que esse público você precisa abranger ele, né? Eu acho que hoje tem marcas que sabem do público que tem, por exemplo, quando você pega todos esses, como é que eu posso te dizer, esses bancos digitais. Você pode pegar todos eles, né? Aí quando você for ver o público, cara, uma vez a gente fez uma pesquisa aqui, a gente chegou num público exato de quem usa cartão, né? De todas essas principais bandeiras que tem. Cara, é uma galera muito pobre mesmo, sabe? Tipo, a gente está falando de pessoas pretas favelizadas, claro que também tem seus pardos, seus brancos também nesse mesmo lugar também, Uhum. mas é muito empobrecido, porque, né, a gente tem um problema gigante Crédito, né? de desigualdade social aqui no Brasil e crédito. Então, Uhum. quando, né, a galera não conseguia chegar nos grandes bancos, quando chega essa nova leva, onde você pode ter teu cartão só para receber teu dinheiro, que antes nem isso era permitido, né? Eu podia abrir uma conta, falar assim, cara, mas eu não quero nenhum serviço, eu não quero crédito, não quero cheque especial. Não, então você não é interessante para mim, né? Os bancos quase que não conseguiam enxergar, né, todo o potencial consumidor, né, cara, de receber, usar ali o cartão. Então, quando chegam esses bancos, por isso que eles são esse sucesso. Eles são movidos não é pela propaganda e nem pelas pessoas, Uhum. né? Que a gente pode botar até não é A, B e C, é C, D e E mesmo, assim, sabe? De tipo, então Só que hoje ainda Ih, porra, de manhã, sexta-feira é difícil, hein? É meio inacreditável que tudo que eu vejo ainda dessa categoria de banco, ainda trabalhando com referências gringas, com olhar gringo. Eu falo, assim, cara, não é possível. Eles sabem que eles são público, mas quem está criando está levando, talvez só, né, esse olhar, né, gringo do mundo, tudo isso. Aí você fala, cara, então segue daí, né? Daqui a pouco vai ter um outro banco que vai fazer a linguagem mais brasileira e vai alcançar todas as metas que ele precisar, entendeu? Então, é o risco que toda marca corre quando investe ainda nessa desigualdade, quando investe no racismo estrutural. Então, a gente vê isso aí todo dia. Pois é. A gente vê até pelos bancos de imagem, né? A gente, os Sim, mais comuns, assim, né? Bem, as fotos, né? São bem de fora mesmo, assim. sim, bem Bem, de fora, não total. brasileira, né? Não brasileiro, assim. Bem impressionante isso. Você já foi impedido de produzir peças gráficas em que aparecessem pessoas negras ou que valorizassem a cultura negra? Se sim, Já, qual justificativa que te deram e como foi a sua reação assim, em relação a isso? já bastante, assim. Sempre é dolorido, né? Mas sempre é dolorido que você vê que, né? Hoje não mais, né? Hoje eu não vejo mais isso, assim. Hoje até um problema bom. A gente estava fazendo uma campanha só com pessoas pretas aí e o tema era
racismo, né? Era um manifesto antirracista que a gente estava construindo, e o cliente falou assim, cara, vamos botar indígenas também. A gente falou, porra, beleza, aí sim, né, cara? Boa. Sacou? Sim. Que legal, né? Que você tem que esse olhar mais abrangente também sobre a luta antirracista num país como o Brasil, né? Mas, cara, durante a carreira toda, né? Qualquer coisa, sabe? Eu lembro de uma vez estar fazendo uma campanha para um banco gigante também, chegar o diretor de coração, ih, vai botar a família toda. Você fala, você fala, porra, cara. Então é dolorido, assim. Também, e outras vezes que, tipo, você entende que, né, que o cast que você colocou ali, usando, né, colocou ali o modelo principal, a modelo principal preta, e aí você vê que o cliente fica muito incomodado e começa a dar uma desculpa, e ele entende onde é que está Uhum. o incômodo dele, e ele não quer deixar passar. E o pior para mim é isso, que ele entende, e mesmo assim ele tenta achar uma desculpa para justificar o outro, assim, sacou? Para mim tem um caso muito emblemático, assim, bem assustador, assim, que não é tão antigo, mas também não é tão recente. Era lá para 2017, por aí. A gente, né, tinha uma campanha que a gente ia mostrar, eram 2 filmes, né? E a gente precisava de 2 personagens principais para o filme, assim, né? Para ser o filme tá em volta delas, assim, né? Que o filme era em cima de uma pessoa. E aí o primeiro era uma ruiva, que a gente sabia que ia funcionar fácil, e a outra era, cara, uma preta retinta, cara, com uma trança linda. Era uma época que ainda não se via muito isso, né? Uhum. E, cara, era a mulher perfeita. As duas eram muito diferentes do que a publicidade fazia. Né? A Uhum. Ruiva, beleza, que a gente entende que o Ruiva, né, já fui muito questionado uma vez, a tia minha me perguntou, Ari, por que tem tanto ruivo na propaganda, cara? Eu falei, cara, não é possível, né? É muito louco saber que tem mais. Na época tinha mais ruivo do que gente preta mesmo, sacou? E no Nossa. Brasil, pô, você não tem nenhum. Eu não sei nem a porcentagem que tem de pessoas ruivas, né? Bem pouco. Então, né, a gente tinha essa ruiva que a gente sabia que era o que ia passar. E ele falou, cara, vamos tentar jogar essa daqui que eu acho que vai dar uma carona maneira pro filme, sacou? E era uma diretora moderna, tatuada. Cara, era Falando. sabe? Aquela coisa, eu falei assim, é essa pessoa aqui que tem que ser, pela imagem que ela passava, assim, de força, o acting era bom, tudo era bom. Uhum. Aí primeiro mostrou uma ruiva, não, então tá, pro primeiro filme tá ótima essa ruiva aí, não sei o quê. Aí pro segundo, a gente vai e coloca na tela, né, o teste de VT dessa mina preta aí. A cliente, não, mas a gente já tá vendo o elenco de apoio, né? Elenco de apoio, né? É tipo, quem ia estar ali de figurante, quem ia ser amiga da principal. Ah, essa para ser amiga da. Não, não. Essa é para ser a atriz principal do segundo filme. Cara, ela não conseguia reagir assim, porque, porra, ainda mais eu apresentando, ela, tipo, cara, e aí, o que que eu faço, né, cara? Mas você via ali a angústia, e ela, cara, na boa, posso te falar? Acho linda, acho maravilhosa, tudo isso, mas a gente está relançando essa marca, né? Então acho que pode acabar virando uma coisa meio de ativismo, uma coisa, né, mudar o assunto. A gente tem que falar tanta coisa do produto, porque a gente, né, acho que a gente vai entrar num lugar que não vai tirar o foco. Caraca. Aí eu olho na mesma hora, meu diretor de criação me olha meio tipo, cara, vamos seguir assim, sacou? E aí você vê ali que, tipo, e aí, eu brigo com 2 instituições ou eu tento negociar, entendeu? Aí foi um dia difícil para mim, assim. Eu lembro com muita tristeza de tipo, cara, e aí, né? Já tinha tentado, né? E ao mesmo tempo, né? Recebi essa negativa né? Com todo esse incômodo ali. Então eu falei, cara, tem que dar um passo para trás aqui e deixar, sacou? Nossa. E aí foi triste até que chegou no dia da filmagem, aí a cliente, não, mas ela pode ser amiga da principal, sacou? E aí, pô, imagina, na filmagem, aí aprovou ela como amiga da principal. Aí, durante a filmagem toda, eram 4 dias de diário que a gente fez em Curitiba, e você tem que, né, até ver a modelo lá, fiz, cara, era para você ser a principal, entendeu? Sabe, você encontrar a pessoa, você tá ali no meio, tudo isso, você fala, cara, essa mina era para ser a protagonista. E ela tá aí de coadjuvante pelo racismo, sacou? E você vê 4 dias a mulher e, tipo, cara.
Me doeu esse trabalho. Me doeu. E fora outras coisas assim também, né? Também trabalhei numa outra agência que tinha um cliente de varejo, que até, né, encerrou as atividades tem pouco tempo, essa empresa, né? Então, talvez o caminho não estava tão certo, né? Que também era craque de pedir para trocar, botava a gente preta né, na comunicação. Ah, mas tem aquele outro casal, será que a gente não pode usar ele? Né? Mas não era um trabalho direto meu, mas eu via do meu lado acontecendo isso, assim, porque tinha outras pessoas pretas que trabalhavam comigo que também provocavam, entendeu? Provocavam, tipo, cara, a gente vai botar, sacou? Tudo eu vou botar. E aí eu até aprendi com essa galera mesmo, de tipo, cara, todo layout meu agora, isso devia ser 18, todo layout meu eu vou botar gente preta. Sempre. Nunca mais vou botar nenhum outro tipo de pessoa. Só pra ver, sacou? Uhum. Então, tu tá aqui. Você chegava e ficava esperando. E aí, vai falar o quê? Sacou? Pra enfrentar mesmo, né? Mas era o único jeito que a gente tinha de fazer luta nesse momento, entendeu? Porque, né, 100 pessoas do lado, com poucas pessoas do lado, quase que você fica falando sozinho. Só que, tipo, oi, que, entendeu? Então, precisou vir esse movimento maior para as coisas começarem a funcionar, entendeu? Legal. De É, alguma forma, né? Não estou falando que funciona hoje, não. Estou falando só que de alguma forma mudou alguma coisa, entendeu? Mas a gente tem que continuar lutando, porque senão volta tudo rápido, entendeu? bem mesmo. É, acho que é um pouco, essa pergunta é um pouco mais do que eu acho que você já falou um pouco, mas assim, quais estratégias você adotou ou adota para inserir em seu trabalho representações de pessoas ou da cultura negra? Então, acho que é Eu respondi, mas posso reforçar que, cara, hoje é só sobre isso mesmo, entendeu? assim, Hoje tudo vai ter que ser em cima disso. E aí ou trabalha com a gente ou não trabalha, entendeu? Porque, sacou? A gente não vai, né, contra o que a gente acredita, entendeu? A gente quer fazer uma publicidade brasileira, com cara de Brasil. Se uma empresa quer chegar aqui e trabalhar com a gente e pedir para a gente não fazer isso, para a gente não tem sentido, entendeu? Então hoje é guerra mesmo, sacou? Hoje vamos para cima, entendeu? assim, quais desafios o designer encontra em seu caminho para utilizar assim as representações raciais nas narrativas, né, das ações de marca, você acha assim, hoje? Sim, eu acho que tem um desafio de a gente não ter ainda essa linguagem na publicidade, né? Uhum. Então você não tem a referência, você sabe, você tem quase que desenvolver uma linguagem. Por exemplo, né, quando a gente pensa assim, né, teve bastante tempo que eu via que qualquer coisa que é para pessoa preta é estampa africana. E não diminuindo a estampa africana, pelo amor de Deus, cara. A Uhum. Beyoncé, quando lançou lá né, o Formation, tudo isso, tinha, né, né, o livro, o disco lá do Rei Leão, tinha tudo aquilo. Eu lembro que até a Lila Schwartz, né, comete um erro Hum, terrível, né, de tentar diminuir isso. E eu não estou aqui nesse mesmo lugar de diminuir a estampa africana, sabe? Eu entendo isso, mas parece que era só isso que era permitido ser feito, sacou? E não porque, né, aqui eu tô falando assim, até nas buscas, né, mas parecia que, tipo, cara, é só colocar uma estampa africana. E eu sempre me incomodei com isso. Falei, cara, não que eu não queira construir usar coisas ancestrais, mas não dá para ser só isso, sacou? E aí começa, né, toda a conversa e a vontade de colocar o afrofuturismo nesse lugar. Ah, não, agora temos mais linguagens. Só que também virou uma linguagem, né? Não se trabalhou muito o afrofuturismo. Tudo que eu vi era, cara, bota um círculo atrás e umas roupas com meio futurística e vamos nessa. Falei, cara, afrofuturismo é muito mais do que isso, né? uhum. Então sempre parece que tem caixinhas que a galera tenta, pô, Uhum. mas isso é também pela falta de espaço Repertório. que teve no passado. Então não tem, está se formando esses símbolos. Hoje, aí alguns anos atrás, há poucos anos atrás, eram os adinkras, começaram a aparecer os adinkras, sacou? Aí, mas também eu vi que são quase, né, fases assim, né? Primeiro as estampas, depois o afrofuturismo, depois os adinkras e, e hoje eu acho que está um pouquinho sem cara, assim, sacou? Mas é porque a gente tem que construir, né? Tem que dar essa olhada, mas está aí, né? Essa linguagem está aí, ela não tem que talvez só vir de África. Eu entendo, né, toda a vontade da gente respeitar esse processo, mostrar de onde vem nossas referências,
mas a gente também tem muita coisa nova criada hoje, né, por pessoas pretas que eu acho que também podem virar linguagem. Quando você pega a linguagem do funk, quando você pega a linguagem, né, do rap, quando você pega a linguagem do samba, da rua, né, toda coisa que tem também a ligação, até, né, se a gente quiser fazer buscas também de tipo, cara, o que que é a vida dentro do, né, de onde a nossa população está ainda, que é, né, as grandes favelas e que tem um monte de referência, muita referência, entendeu? Então tem muita potência em tudo, só que a gente precisa tirar dos blocos também, né? Não precisa ser um movimento, vamos só trabalhar com símbolos de favela. Acho, cara, é a gente usar tudo que a gente tem aqui, entendeu? Só que mais real. Só que o problema é que o cliente às vezes ainda não está preparado para isso, né? Então, se você leva lá uma cor de tijolo, né, para representar alguma coisa que é dentro da comunidade, é tipo, mas eu não gosto muito dessa cor, acho muito opaca. Fala, tá, tudo bem, mas é a cor que, cara, todas as comunidades vivem, entendeu? Chutando, assim, só um exemplo de curso, por exemplo, né? Mas é essa luta, entendeu? Mas a gente tem muita coisa para usar. Isso, com Entendeu? E certeza. parar de. Só que o problema é que quando a gente também precisa de referência, né? A gente precisa se alimentar das coisas, aí que está a dificuldade um pouco, entendeu? Uhum, Por exemplo, eu sei que um jovem hoje tem alguns sites que ele entra para ver referência. E, cara, para tu achar a referência que venha dessa provocação de ser algo mais brasileiro, preto, você não acha nesses sites de referência, uhum. entendeu? Então é difícil, assim. Talvez tenha que surgir aqui que a gente pode montar nós dois, um Pinterest, É, sabe, um Behance que seja só de linguagem preta. Tem coisa lá, se você procurar futurismo, vai ter nesse lugar, mas imagina um lugar só para isso mesmo, para desenvolver isso. Poderia funcionar aí, ó. Olha uma ideia aí de negócio aí para gente. opa, legal. Mas é muito isso mesmo, né? É exatamente isso que você falou mesmo, né? Às vezes a gente cria também uma visão estereotipada, né? Até uma visão estereotipada da África também, né? Porque que nem você Sim, falou pô. isso dos adinkras, das cores e tal. Eu lembro acho que não sei se foi uma entrevista, agora eu não lembro se essa entrevista foi no Mano a Mano ou foi alguma entrevista fora do que o Emicida deu, que ele falou disso, né? Que a primeira vez que ele pisou lá num país africano foi isso. Ele foi, né, com uma roupa cheia de símbolos adinkras e tal. E esse choque que ele teve quando ele pisou, ele viu os caras com Nike, ele viu, sabe, outro Sim. processo, assim, né? De Acho que é no repensar, Mano a Mano assim. mesmo. Eu escutei essa entrevista também, deve ter sido do Mano a Mano mesmo. O Acho que, cara pergunta se ele é branco, não é? Tipo, o MC é preto, não sei. Ele, caralho, eu lembro disso aí, é legal, sim. pô, é muito legal, né? Ver que nem você falou também, né? Até os países africanos já estão pensando outras Ó, coisas, né? deve ter muita coisa de arte africana hoje que a gente não tem nem noção, porque a gente não consegue buscar isso, não sabe achar, não é fácil ainda, é novo. Mas, cara, daqui a pouco a gente tem que buscar mesmo, continuar, sacou? Procurando lá para ver qual os outros símbolos que estão sendo trabalhados, inventados por lá, entendeu? Se a gente quer manter né, todo esse trabalho da nossa busca da nossa ancestralidade, o que que ela tem né, na sua potência do visual, né? Então, é sempre uma busca, assim, uma busca boa, assim. Vou te falar que talvez a gente nunca chegue numa cara de fato, mas, sabe, porque é um movimento que tem que ser de muita gente, entendeu? Mas que eu sei que tem uma fonte inesgotável de coisas, isso tem, sacou? Não é nichado, não é limitado, entendeu? Então, tendo em vista a importância do papel social do designer na sociedade, você considera importante que os profissionais de design possuam letramento racial? Sim, sim, todos os designers, não só os pretos, né? Todos, né? Mas e aí, como é que a gente faz para pedir para eles entrarem nessa verdade, sacou? Então, um dia desse eu recebi aqui de uma editora um livro, vou esquecer o nome agora do livro, Extra Bold, que é um livro que, né, pelo menos ali na capa, o que ele traz muito, né, que é como fazer um design antirracista, antirracismo, né, capacitismo, uma série de coisas. Vê se você acha aí, Extra Bold, cara. É, é, Posso até pegar ele ali rapidinho. Segura aí. Aqui de novo.
Parei a entrevista aí no meio, né? Foi mal. Não, tranquilo. Ô, Ari, eu É vou. esse aqui, ó, só para te mostrar aqui, ó. Legal. Olha lá, um guia feminista, inclusivo, antirracista, não binário para designers. Pô, bacana. Mas parece ter uma. Eu ainda não consegui ler, vou pegar ele fim de semana. Então, parece ter alguma coisa legal aqui, né? Bacana. Ari, eu vou só fechar essa gravação e te mandar um outro link, porque o Zoom tem isso, né, do limite e tal. Então Sim, ele já sim, tá total. mostrando aqui. Eu já te mando o link, eu já te mando o link de novo. Tá quase acabando. Só mais Belezura. umas quatro perguntinhas aí. Fechou, beleza, vamos lá.